Diz assim, ó: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vou repetir. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Nós rendemos a Ti a nossa adoração. Nós expressamos adoração através das canções que foram entoadas aqui para dizer o quanto nós te amamos. E nós encerramos dizendo que não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale sempre mais. Que o Senhor continue neste ambiente. A tua palavra ela é a expressão exata da verdade. Que nós possamos ser instruídos e guiados por toda a verdade. Como o Senhor nos disse que enviaria o Consolador e Ele nos guiaria a toda a verdade. Que nós possamos estar com os nossos pensamentos cativos à obediência à tua palavra. Que toda preocupação externa, toda preocupação humana dê lugar agora à obediência à tua palavra. Que não eu, mas que o teu Espírito possa fluir nesse lugar. Que não o meu entendimento, que não a minha eloquência, mas que o teu Espírito possa fluir nesse lugar. Tu tens liberdade, nós te damos liberdade aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Usa-nos com poder e com glória, nos faz entender e compreender e colocarmos em prática a tua palavra. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amados, Paulo aqui, ele se dirige à igreja de Corinto. E Paulo, ele, em prosseguimento ao capítulo 2, ele chega a um ponto de falar com os irmãos da igreja. Olha, eu não pude falar a vocês de forma espiritual. Aqui Paulo, ele faz uma distinção entre três tipos de crente: o crente espiritual, o crente carnal e o crente natural. E queridos, nós não podemos espiritualizar tudo, é fato, mas nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos andar em espírito, porque quando nós andamos em espírito, nós não agradamos a nossa carne. Nós mortificamos a vontade da nossa carne e glorificamos a Deus, o nosso Pai que está no céu. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele é espírito, e importa que os que o adorem na carne e na forma natural. O adore de que forma? E em verdade. Olha o discurso de Paulo. Ei, eu não pude falar com vocês como espirituais. Não posso falar a vocês de coisas espirituais. Já viu como às vezes a gente trata? Ou como às vezes a gente é? Às vezes a gente se reúne, em vez de falar de coisas espirituais, a gente fala de coisas naturais. Os homens se reúnem, em vez de falar de evangelismo. Os jovens se reúnem e falar de evangelismo, de outras coisas. Não, você viu? Perdeu mais uma. Você viu o preço disso, o preço do carro, o preço o preço da vara de pescar? Nós esquecemos das coisas espirituais e tratamos das coisas naturais. Esquecemos de colocar Deus em primeiro. Esta igreja está sendo divertida. Olha, Paulo dizendo, eu estou tratando vocês como meninos. Como meninos na fé. Porque vocês não suportam o assunto que eu tenho para tratar, que é o assunto da espiritualidade. Que é ser espiritual. Paulo está dizendo, vocês ainda não estão prontos para ser tratados como espirituais. Por isso eu estou tratando vocês como carnais e como meninos. Como pessoas naturais. Como pessoas comuns. Como pessoas normais. Porque, irmãos, o crente espiritual, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Não é na sua carne. Não é com as coisas naturais. Mas é com a vida dele em espírito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que a nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo.
que a nossa vida precisa ser direcionada. Não é uma vez, não é só quando eu estou na igreja que eu tenho que ser espiritual. Ser espiritual, irmãos, não é levantar as mãos e fazer cara de adorador, de santo. Não! Ser espiritual é agir todos os dias com prudência. É estar atento. Pedro diz: ei, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramindo como um leão, buscando a quem possa. Se eu não estiver atento, eu vou ter presa fácil. Se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, se os meus olhos espirituais não estiverem abertos, o diabo vai vir e vai me trazer. Se não houver vigilância, irmãos, não existe espiritualidade que suporte. O crente espiritual, ele tem que estar vigiando em todo o tempo. Ele tem que vigiar, porque se ele não vigiar, ele não vai estar pronto. Paulo está falando isso para esta igreja. Vocês ainda não estão prontos. Uma igreja que recebe ensinamento dos apóstolos, que andaram com Jesus, e mais precisamente de Paulo, que aprendeu tanto o ensino normal, natural, quanto o ensino espiritual, através da revelação do Espírito Santo e através dos ensinos dos apóstolos. E ele está direcionando esta igreja, mas está dizendo: eles não estão prontos. E por que não estão prontos? Paulo vai dizer: fiquei sabendo que há divisão entre vós. Divisão no vosso meio, a contenda no vosso meio, a inveja no vosso meio. Então vocês estão agindo como carnais, vocês estão andando na carne. Sabe que nós não podemos dizer que servimos a Deus, que andamos em Deus, que a nossa vida pertence a Deus, mas se as nossas atitudes não são de quem anda com Deus. Do que adianta eu dizer que eu ando com Deus, se as minhas atitudes maiores refletem na carne? Ah, eu ando com Deus, eu estou com Deus, mas eu não levo desaforo para casa. Crente carnal. Ah, falou comigo, leva de volta o troco. Com juros e correção monetária. Pisou no meu calo, eu piso na cabeça. E ainda usa versículo bíblico. Ah, Jesus saiu chutando tudo, Jesus ficou irado. Mas a palavra diz: irai-vos, mas não pecar. Você pode irar, irmãos. Você pode ficar irado. Já viu panela de pressão quando ela está fervendo? Tem crente que fica assim, né? Parece panela de pressão. Por aqui. Você pode ficar fervendo. Você pode ficar iro, mas não deixe com que a sua ira seja consumida. Ou melhor, não deixe que a ira consuma você. Porque afinal de contas você é um ser espiritual. Existe um Espírito de Deus dentro de você. Perguntinha básica. Você deveria fazer sempre. O que Jesus faria no meu lugar? Sabe quando a panela de pressão está? O que Jesus faria no meu lugar? Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso comportamento precisa ser diferente, não uma vez. Não é só quando eu estou bem. Não, todos os dias nós precisamos. Porque senão, irmãos, a gente vai falar e não vai fazer nada. Vamos ser muito bons de discurso, de retórica, mas de prática, fica naquela. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. A vida cristã, ela tem que ser seguida pelo exemplo. E pelo bom exemplo. Cristo veio e nos deu exemplo. Vários homens e mulheres de Deus vieram e nos deram exemplo. Agora nós... Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, olha como nós vamos agir. Abra comigo a tua Bíblia aí, volte um pouquinho. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 31. É o tema que nós queremos tratar, com base em 1 Coríntios, mas linkando aqui com Lucas, capítulo 22,
do 31 ao 35. Quero falar sobre isso, sobre o nosso tema hoje. Você está pronto? Será que de fato nós estamos prontos? Olha o que diz a palavra aqui, ó. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Aí olha Pedrão respondendo, no verso 33. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantarás o galo esta noite, antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, algum alforje ou sandálias, faltou-vos algumas coisas? Responderam eles: sabe que nós não podemos ser precipitados. Tudo deve existir um tempo determinado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo deve acontecer na hora certa. E nós não podemos nos precipitar para projetar ou prometer algo diante de Deus, aquilo que nós não vamos cumprir. Porque se você já sabe que você não vai cumprir aquilo, não prometa. Se você não pode ir, não prometa dizer que você vai. Se você não vai fazer, não prometa. Jesus se aproxima de Pedro e fala: ei, Pedrão, Satanás está de olho em você. Satanás quer pegar você. Mas fica tranquilo, Pedro, que eu já falei com o Pai. Fica tranquilo. Mas é o seguinte: quando você se converter, dá indício que Pedro ainda não estava convertido. Pedro estava andando com Jesus, mas não tinha passado pelo processo da conversão, ou seja, tanto é que ele foi o homem responsável por cortar a orelha do soldado. Porque o temperamento de Pedro ainda estava carnal e não espiritual. Lembra que quando Jesus falou assim: ó, preciso voltar para Jerusalém. Senhor, para com isso. Até agora há pouco estava querendo te apedrejar, o senhor quer voltar para não vamos deixar, não, você não pode não. Ei, para trás de mim, Satanás. Visão carnal, enquanto Jesus estava com uma visão espiritual. Tem coisas, irmãos, que nos nossos olhos carnais, nós nunca enxergamos saída, nunca enxergamos vitória, nunca enxergamos solução. Somente quando nós olhamos pelos olhos da fé, com a nossa espiritualidade, é que nós conseguimos entender isso. Enquanto você continuar andando com os teus olhos carnais, com a tua visão carnal, você nunca vai entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não se entendem com o entendimento natural. O que Paulo vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que ele espera. Dá para entender isso? Na carnalidade? Não é assim que você canta? A gente canta, né? Não entendo o meu próprio agir. Tem hora que você fala: não entendo. Quando você não entende, humanamente falando, carnalmente falando, vá para Deus. Porque Deus, ele tem a resposta para todas as coisas. Se nós queremos entender as coisas, o que nós precisamos? Ser espiritual. Ser espiritual, irmãos, não é espiritualizar as coisas. Não. Ser espiritual é ter a vida controlada pelo Espírito Santo.
Ser espiritual, irmãos, não é um cursinho de 7 dias, de uma semana, de um mês que você faz e você fala, agora eu sou certificado que eu sou espiritual. Não. Ser espiritual é viver uma vida direcionada, guiada pelo Espírito Santo. Sabe o que é? É renunciar à sua vontade, renunciar o teu eu. Ah, pastor, mas é difícil. Quem falou que é fácil? Pastor, mas é que o meu temperamento, pastor, mas que o meu caráter, é que... Tudo isso torna-se pequeno quando você coloca a presença do Espírito Santo em tua vida em primeiro lugar. Aí você respira, você conta, você fica quieto, quando na verdade você queria falar. Você implode quando você quer explodir. Você entende? Ser espiritual não é facilidade, irmãos. Ser um homem espiritual é entender que existem situações que a minha vontade não precisa ser cumprida. Jesus está pronto, diante de todos os adversários, soldados pronto para ser preso. Pedro não sacou da espada, não cortou a orelha do soldado. Deus, você guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu invocaria legiões de anjos e eles interviriam. Tem hora, irmãos, que não é o que eu quero fazer. É o que a vontade de Deus tem que ser estabelecida. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos passar. Tem situações que nós precisamos enfrentar. Tem momentos que você vai precisar ficar... Pastor, mas me humilharam. Pastor, mas... Tem hora que não resolve. Tem hora que não ajuda o seu eu, a sua carne, o seu ego. Existem momentos que as nossas palavras vão nos prejudicar, mas o nosso exemplo, o nosso testemunho vai falar muito mais. Sabe por quê? Vamos olhar para você. É interessante. Nós somos aí explosivos, coléricos, os sanguíneos e os hemorrágicos. Porque tem gente que não é sanguíneo, é hemorrágico, né? Jorra sangue. Quando você permite que Deus transforme a tua vida, suas palavras vão ser insignificantes diante do teu testemunho. E as pessoas vão olhar para você e dizer, falou nada? Ficou quieto? Irmãos, quando nós conseguimos entender isso, que o Espírito Santo vai realmente nos defender, vai nos guiar a toda a verdade, vai nos livrar de todas as coisas, vai dar tudo certo. Pedro estava dizendo, ei Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Não estava, irmãos. Não estava. Jesus falou assim, ó, quando você se converter, sabe o que você vai fazer, Pedro? Você vai fortalecer os teus irmãos. Olha a responsabilidade, irmãos, de alguém que é realmente convertido. Porque nós estamos cheios de gente na igreja, irmãos, convencido. Convencido de que já mudaram de vida. Convencido que já são alguma coisa. Mas que não se converteram. Que não tiveram as suas vidas transformadas. Que não mudaram o curso. Que não mudaram a rota de suas vidas. E as pessoas continuam tendo os mesmos problemas. Do jeito que ela é na empresa. Do jeito que ela é em casa. Do jeito que ela é na vizinhança. Do jeito que ela é na igreja. Na igreja, às vezes, só dá uma maquiada, né? Até ser confrontado. Porque esquece, quando é confrontado, é o negócio aparece. O confronto, irmãos, ele mostra quem nós somos. E fala sério, é legal ser confrontado? É legal quando alguém te confronta, bate de frente com você assim, ó, pá. Quando alguém chama a tua atenção, é legal? Você gosta? Ri, né? Não é legal. Mas nós precisamos, irmãos, dar o exemplo, dar um modelo de vida que Cristo desejou para nós. De sermos verdadeiros imitadores dele.
quando ele foi injuriado, ele não injuriava. Quando ele foi atacado, ele não atacava. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. E isso serve para todos nós. Irmãos, tome muito cuidado com esse negócio de rede social. É uma praga. Nós precisamos tomar cuidado que somos cristãos. Irmãos, esse negócio de Facebook, esse negócio de status de WhatsApp, é só por Deus. Irmão, você precisa entender uma coisa. Tudo isso aí são redes públicas. Você vai colocar uma coisa lá, vai ter gente que vai gostar e tem gente que vai criticar. Se você não aguenta crítica, então não põe. Se você só quer receber elogio, irmãos, manda só para quem você gosta. Irmão, que a gente vê de falsidade desse negócio aí, não está escrito no gibi. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Sabe por quê? Senão nós perdemos tempo com coisas fúteis, com coisas que não nos levam a lugar nenhum, com coisa que não vai engrandecer o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, tudo que fizerdes por obras ou por palavras, faça para que o nome do Senhor seja... A gente vê aí, irmãos, enquanto eu dou umas olhadas. E a gente vê a falta de testemunho. E aí tem gente que não aguenta receber Cristo. E aí, irmãos, a minha opinião não tem que ser igual a sua. Quando alguém te criticar, sabe o que você faz? Dá joinha para ela. Sabe por quê, irmão? O assunto morre ali. Agora, se você rebater, irmão, a resenha estende. Então você não é um ser carnal, você é um ser espiritual. Então você tem que ter discernimento. Ser espiritual, irmãos, é discernir antecipadamente o que o adversário vai fazer. Para isso eu preciso pensar antes de falar. Não é falar para depois pensar. Porque depois que você fala e vai pensar, irmãos, aí você tem que se retratar, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa, tem que dizer, eu errei. Mas se você pensar antes, opa, não pode. Não deve. Sabe quando você está digitando lá e o tecladinho manda aquilo que você não falou? Tem que fazer? Desculpa, não foi isso? Não é bem isso que eu queria falar. Então, irmãos, precisamos entender isso. Pedro achou que estava pronto. Mas você imagina, irmãos, Pedro está sentado à mesa com Jesus e com os discípulos. E Jesus está conversando abertamente com ele. Jesus chamou Pedro de não convertido. Você imaginou? Nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui, eu chamo o seu incrédulo. Vai se converter? Já imaginou? Você, quando você se converter, Ronaldo, você ajuda o Luciano. Misericórdia. Em vez de pensar em alguma coisa boa, né? Eu vou fortalecer o Luciano. Não. Misericórdia. O pastor falou que eu não estou convertido. Aí Pedro, para mostrar que estava bem, que já estava tranquilo. Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a morte, para a prisão e para a morte. Mas quando a situação se mostrou, Pedro foi para a prisão? Pedro foi para a morte? Pedro, eu não conheço ele. Não sei quem ele é. Por que Pedro não estava pronto? Porque Pedro ainda era carnal. Porque Pedro ainda estava andando na sua carne. E olha só, irmãos, Pedro estava com Jesus todo dia. Mas ainda era carnal. 3 anos e meio andando com Jesus, dia e noite, vendo milagre, transformação, cura de Jesus expulsando demônio, fazendo multiplicação de pão e peixe. Você está tendo atitude carnal. Será que você se identifica com Pedro? Que lembra alguma coisa as atitudes de Pedro? Porque falar de mal de Pedro é fácil, irmãos. E quantas vezes nós temos atitudes iguais ou pior de Pedro? Quantas vezes nós agimos igual ou pior às atitudes de Pedro? Por quê? Porque não estamos prontos. Porque como disse Paulo, vocês ainda são carnais. Porque ainda somos carnais. Ainda vivemos na nossa carne. Irmãos, carne quer vingança.
carne quer ver sangue. O Espírito quer ver transformação. O Espírito quer ver mudança. Sabe por quê, irmãos, que Jesus veio e acreditou nos homens? Porque ele andava em Espírito e não na sua carne. Na carne nós olhamos para a aparência das pessoas. Em Espírito nós olhamos para o interior das pessoas. Quando nós andamos na carne, nós só queremos a aparência das pessoas e aquilo que elas podem nos oferecer. Em Espírito, nós olhamos para as pessoas e vemos o quanto ela precisa da nossa ajuda. Porque foi isso que Jesus falou. Quando você se converter, Pedro, você fortaleça os seus irmãos. Quando você estiver convertido, Jesus está dizendo, quando você estiver vivendo em espiritualidade, sendo um homem espiritual, você terá a capacidade de ajudar a fortalecer os seus irmãos. E foi isso ou não foi acontecer, irmãos? Quando Pedro está sem o Cristo, Pedro tem uma mudança de vida, Pedro se torna pilar da igreja, fortaleza da igreja, a ajudar os seus irmãos. Escreve epístolas, dá direcionamento. Foi Pedro, irmãos, quem compartilhou a história de vida de Jesus com Paulo. Se Paulo prega a respeito de Jesus, falando com propriedade, é porque ele ouviu de Pedro. Pedro deixa de ser um homem carnal e passa a ser um homem espiritual. Olha para você entender. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Olha o que Pedro, irmão, vai dizer aqui. 1 Pedro 2,11. Todos acharam? Olha só, Pedro vai falar sobre o bom procedimento cristão aqui, irmão. Ele fala assim, ó. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem com a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja... Estão lendo aí? A minha Bíblia aqui, irmãos? Eu só perguntei, seja. Vocês estão com medo de responder? Hã? Está em hebraico aí a Bíblia aí? Está em inglês? Eu manjo, irmão, sou poliglota. Falo cearenseis, português. Vamos lá. O vosso procedimento entre os gentios seja exemplar, correto. Para que, olha só, irmãos, naquilo que falam mal de vós. Olha, irmãos, que procedimento Pedro está dizendo. Para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ei, se vão falar mal de você, se vão meter o pau de você, vão olhar e vão ter que glorificar a Deus pelo seu procedimento de vida, pela sua forma de ser. Quem está escrevendo isso, irmãos, é um homem que deu um mau testemunho lá atrás. Um homem que gostava de ver sangue, que não levava desaforo para casa, que não perdia a oportunidade para mostrar que ele era melhor do que os outros. Então, nosso procedimento entre os que não conhecem a verdade tem que ser exemplar, tem que ser correto. Tem que olhar e dizer, glorifica a Deus, nossa. Tem que ser bem feito, irmãos. Então nós precisamos entender que o processo de mudança em nossas vidas, ele se faz necessário. Não, irmãos, você vai parecer um barril de pólvora. Irmãos, tem algum problema o barril de pólvora? Não. Você pode ter uma casa cheia de pólvora, desde que você não acenda nada que seja fogo lá. Agora, se acender fogo, irmãos, aí você vai ter problema. Agora, você é um barril de pólvora, aí encontra alguém que é um fogo, tá, explosão. Pode tudo. Acaba tudo. Então, irmãos, nós precisamos ter autocontrole.
Porque um dos frutos do Espírito Santo, qual que é em nossas vidas, irmão? Ou o melhor deles, qual que é o melhor fruto do Espírito Santo para nós? Domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é dominado. Sabia disso? Quem não tem domínio próprio é dominado. Ou é dominado pela raiva, é dominado pela ira, é dominado pela fofoca, é dominado pela mentira, é dominado pelo engano, é dominado por qualquer coisa. Agora, quem tem domínio próprio, domina e não é dominado. A gente não consegue ter domínio sobre a língua, irmãos. Tá vendo? A língua fica coçando. Agora, nessa era, tem gente que não coça a língua, coça o dedo, né? Pra ficar digitando. Peraí. E aí tem gente, irmãos, que não sabe escrever, mas gosta de escrever textão, né? Manda carta no WhatsApp. Pergaminho. Obrigado, Rafa. Jesus amado. Cadê o domínio próprio? Cadê o autocontrole? Olha o Paulo dizendo, eu não pude falar com vocês como espirituais, só como carnais. Porque na verdade vocês não estão prontos. Estou tratando vocês como um menino, tratando vocês como criança. Porque se eu tratar vocês como adulto, vocês não aguentam. Olha as pessoas, irmãos, que desciam ao Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista, irmão, não ficava alisando, não. Ô, meu filho. Chegavam os incrédulos, soldados romanos para ser batizados, João Batista, vocês vieram. Não é assim que a gente faz? Seja bem-vindo, que bem que você está aqui, que bom que você veio para a casa de Deus, você está no melhor lugar. Não. Ô, raça de víboras. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão pensando que vocês vão ter livramento da ira vindoura? Vocês vão queimar no inferno. Palavras minhas, tá? Minha tradução. Vocês vão queimar no inferno. Suas cobras peçonhentas. Olha o tratamento de João Batista, irmãos, com os incrédulos. Não estava para pregar a verdade, o arrependimento. Irmão, só uma coisa para você. Arrependimento não se dá através de amor. Coisa feia essa. Que negócio é esse? Não é o amor que me leva ao arrependimento. Eu me arrependi porque o Senhor me amou. Eu me arrependi porque eu entendi o meu pecado. Arrependimento, irmãos, não é amor. Arrependimento é reconhecer que você errou. Quem não reconhece que errou, não se arrepende. Quem não faz o reconhecimento do seu erro, vai ter um remorso momentâneo. Daqui a pouco volta a fazer de novo. Agora, quem reconhece que erra, se arrepende. Quando nós reconhecemos que nós erramos, aí sim nós nos arrependemos, aí nós começamos a desfrutar do amor de Deus. Aí sim, o amor de Deus entra em nós e nós passamos a viver uma vida de amor. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso Deus acima de toda e qualquer coisa. Agora, quem não reconhece, continua vivendo a mesma vida de aparência. Tendo cara de bondoso, mas não sendo bom. Tendo cara de amável, mas não amando ninguém. Tendo cara de infiel, mas sendo infiel a tudo e a todos. O reconhecimento, ele é a base do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Era o discurso de João Batista. Arrependei-vos era o discurso de Jesus. Quando Jonas vai para Nínive, ele pregou arrependimento. E o povo arrependeu. Por que o povo se arrependeu? Porque reconheceu. Porque, irmãos, o arrependimento, ele é surgimento de uma ameaça. Jonas entra em Nínive pregando o quê? Foi amor que Jonas entrou pregando em Nínive? Vocês serão destruídos.
destruídos. Foi amor que causou arrependimento? Medo. Vou morrer, misericórdia. Corre agora aqui, o negócio vai ficar feio. Aí todo mundo se arrependeu. Até o rei proclamou jejum, irmãos. Tem gente aí que está jejuando uma vez por semana e já está reclamando. Aí não aguento, não vejo a hora que acabar de chegar dia 9 de novembro. Não reclama não, irmãos, dá glória a Deus. Está reclamando, cada vez que você reclamar, você devia aumentar o dia, de 2 para 3, para 4, para 5. Porque, irmãos, tem demônio em você que só vai sair através do jejum e da oração. Pastor, tem demônio ainda? Tem. É só abrir brecha, irmãos, que ele entra. Ele não precisa da porta aberta, não precisa de uma brechinha. Quando você fica com ira, você acha que é o Espírito Santo dentro de você? Não, é demônio mesmo. Quando você fica com inveja, você acha que é o Espírito Santo que desceu em você com ciúmes. Tem ciúmes de mim? Não. É inveja pura mesmo, isso é demônio mesmo. Então precisamos tomar cuidado, irmãos. Não achar, eu já sou, eu já me converti. Será? Já se converteu mesmo? Quando os demoninhos saem, estão expelidos aí, começa a aparecer. Tem demônio que vai expulso, e tem uns que ficam ali de estimação, né? Tem gente que fica carregando demoninho de estimação. Irmãos. Porque se você deixa que a inveja, o engano, a mentira, a fofoca, sentimento de divisão, faccioso, domine o teu coração, irmãos, quem carrega isso aí não é o Espírito Santo, não, é o demônio. Porque isso aí é obra de quem? Da carne. Lembra Gálatas capítulo 5? As obras da carne e as obras do Espírito? Frutos da carne e frutos do Espírito? Nós somos chamados para ser seres espirituais. E espirituais glorificam a Deus em sua espiritualidade. Agora, o ser carnal vai exaltar a carnalidade. Irmãos, por que a mulher quer ficar mostrando o seu corpo? Carne. Não estou falando para ninguém andar aqui de burca, não, irmãos. Mas tem que ter um pouquinho de simacol. Olhou e viu que está aparecendo alguma coisa, ninguém é obrigado a ficar olhando. Você não é nenhum produto para exposição. Você é serva do Senhor, e assim os homens também. Exposição, irmão, quando está na loja. Na hora está exposto lá, você vai lá e compra. Então, que quer andar aí mostrando a cueca? Não, só para mostrar na loja. Quando está no seu corpo, não é para mostrar. Se fosse para mostrar, não precisava de calça. Se o cinto está caro, compra pelo menos um cordão para amarrar esse troço aí. Para não ficar, ninguém deve ficar descendo. O cidadão vai baixar e o cofre aparece. Não, calma, tem que ter esse mancol. Temos que tomar cuidado. Nós, homens e mulheres que servimos a Deus, temos que tomar cuidado de nossa maneira de ser e de agir. Temos que ser inteligentes, irmãos. Não dá lugar, não dá brecha para o diabo. Então a nossa vida precisa exaltar a Deus e não exaltar as obras da carne. Então, se nós decidirmos, irmãos, viver uma vida espiritual em Deus, nós precisamos entender que a nossa carne precisa morrer. Eu não posso ser um ser espiritual com atitudes carnais. Não posso. Se eu quero ser alguém espiritual, as minhas atitudes e práticas têm que ser de alguém espiritual. Amém? Quando você está com dor de cabeça, você toma remédio para quê? Para dor de cabeça? Você tomar remédio, irmãos, para dor de barriga, resolve? Indicação não é para isso. Agora você é um ser espiritual com atitude de alguém. Já viu crente barraqueiro, irmãos? Porque não é só mulher que é barraqueira, não. Tem os homens que também são barraqueiros. E dá piti. Roda baiana. Não é baiano, mas roda baiana. Então nós vamos tomar cuidado quanto a isso, irmãos. Precisamos prezar. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Você precisa prezar, não é pela sua imagem. A sua imagem pouco importa. A minha imagem pouco importa. Você precisa prezar pela imagem do reino. Eu e você precisamos... Não é a nossa imagem, a minha aparência. Não, é a imagem do reino que precisa ser prezada.
Irmão, você não vai ver pessoas que trabalham em multinacionais, pessoas que trabalham em embaixadas, pessoas que trabalham em órgãos competentes, que são de importância, você não vai ver essas pessoas se comportando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não se vestindo de qualquer jeito. Você não vai ver, irmãos, alguém que trabalha na embaixada de short de bermudão. Estou falando de comportamento de vestes. Um gíria, um palavrão. Você não vai ver um juiz e um advogado, irmãos, em uma audiência usando palavras de baixo escalão. Não, tem uma postura. O advogado sabe, ele chega lá, ele não chega na audiência. Você, seu juiz, Vossa Excelência, veredito. Tem uma cordialidade. Agora nós servimos a Deus e não expressamos aquilo que deveríamos expressar. Não tratamos a imagem do reino como deveríamos tratar. Destratamos a imagem, não zelamos pela imagem. Não zelamos pela boa postura do reino de Deus. O que importa, irmãos, não é a nossa aparência, é a aparência do reino. O que importa, irmãos, não é quem nós somos, é quem o rei é. Nós não somos representantes de nós mesmos, nós somos representantes do céu na terra. E para isso nós precisamos nos expressar da melhor maneira. As nossas expressões precisam ser de alguém que expressa os céus. Não adianta eu cantar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se eu não faço a vontade de Deus. Como é que o reino vai vir se eu não estou disposto a fazer a vontade do Pai? Se eu não entendi ainda que para seguir Jesus, eu preciso renunciar à minha carne, eu preciso abandonar o meu eu. O que nós estamos esperando? Nós queremos resultados, mas não nos esforçamos para cumprir aquilo para o qual o resultado vai vir. Nós só queremos colher os frutos, mas não queremos plantar. Não queremos semear. Não queremos cuidar. Então aonde é que nós vamos parar? Então, irmãos, servir a Deus, precisamos servir a Deus em espiritualidade. Ser espiritual, ter uma vida transformada. Sabe, deixar de lado todo o embaraço. Olha só, vá comigo para 2 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Para essa igreja de Coríntios. Olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Você entende por que agora no capítulo 3 ele está falando, não pude falar com vocês como forma espiritual, mas carnais? Porque a minha base não é a demonstração de sabedoria humana carnal. A minha base de pregação é o Espírito do poder. Que ele aprendeu de Deus, porque Paulo descobriu o que era poder de Deus. Porque Paulo saiu de casa bom e ficou cego por 3 dias. Pedro reconhece, Paulo entendeu o que era o poder de Deus. Então, a minha base de pregação, de ensino, é o Espírito Santo através do poder. Aí ele continua aqui, ó, no verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé, irmãos, não é humana, não é humanista. A nossa fé é celestial, é no poder. Eu não preciso ver para crer. Eu creio porque eu sei que Ele já fez. Eu creio porque eu sei que Ele vai fazer. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não sou que nem Tomé. Se eu não ver os furos, eu não acredito que Ele ressuscitou.
Não, eu creio que ele já ressuscitou. Então Paulo está dizendo, é pelo poder. Aí ele continua no verso 6. Olha só, onde eu quero chegar com você. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Quem está falando isso, irmãos? Paulo, um cidadão que mandou prender muita gente, que consentiu no apedrejamento e morte de Estevão. Ele está dizendo, olha, se muitos dos poderosos, dos sábios da época, na qual eu vivo e faço parte, tivesse conhecido essa sabedoria, eles jamais teriam crucificado o Cristo. Mas espera aí, pastor, está escrito que ele ia ser crucificado. Ele foi crucificado por causa da maldade do coração das pessoas. Jesus não precisaria ser crucificado se não fosse por causa da maldade. O dilúvio só veio, irmãos, por causa da maldade. Sodoma e Gomorra só foi destruído por causa da maldade do pecado do coração das pessoas. Este mundo será destruído por causa da maldade, da corrupção, do pecado no coração das pessoas. O pecado, irmãos, não é fator externo, não. O pecado é fator interno. Ninguém pega, irmão, porque veio um negócio assim e veio, pum, pecou. Não, aqui dentro. Aí é externado. O pecado, ele é interno, irmãos, mas ele se torna pecado e iniquidade quando eu externo ele que está dentro de mim. Irmãos, você sabe quem você é. Você já tem uns pensamentos que são malignos. Hã? Já não teve, sério. Já teve vontade de... Já ficou olhando enquanto o marido dormia, pensando bem que esse filho podia morrer agora. A mulher saiu de casa, bem que ela podia não voltar. Passou. Hã? Pensou. Ou com outra situação. Ou com o chefe. Ei, esse filho devia morrer logo. Pensamentos ruins passam aqui, irmãos. Todos nós. Esse pastor devia morrer logo. Quem vai se entregar agora, né? Quem vai dar risada do Luciano agora? Então, às vezes, nós agimos assim, irmãos. Esses pensamentos podem vir em nós. Pensamentos da maldade. Só que nós não podemos impedir muitas vezes que eles venham. Talvez é involuntário. Mas não podemos consumir eles. Podemos colocá-los em prática. Entender isso. Aí continua aqui, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. É só o Espírito que pode. Já viu que alguém nunca te viu e nunca te conheceu, que não sabia quem você era, começa a falar de você? Pá. Não é carne, isso é Espírito. Isso não é leitura da mente, é o Espírito Santo que revelou. Já viu quando... Tem gente que... As mulheres são mais factíveis a isso, né? São mais transparentes. Você quer ver que essa mulher está triste, se você olha para ela, tá feliz, vai saber que ela está feliz. Ela não consegue disfarçar isso. São transparentes as mulheres, né? O homem não, o homem consegue mais. Né? Tá nada bom para ele, mas ele está só... Bem. Tanto vem e revela, traz a clara, mostra. Isso é através do Espírito Santo. Aí ele continua. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, ele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito
Espírito de Deus. Sabe por que às vezes a maioria dos cristãos fala, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Dá para ler a Bíblia na carne. Não entende. Não dá para ler. Irmãos, não coloque esse negócio, é que eu não tenho conhecimento. É que eu não tenho. Não, irmão, não é teologia que faz isso. Não é teologia. Porque se teologia mudasse mente, irmãos, advogado não fazia teologia. Fazia teologia e se convertia. Tem muito advogado que tem teologia, mas não se converteu. E tem gente que não tem conhecimento, irmãos, e recebe a revelação e prega que é uma bênção. Sabe ler e escrever, mas consegue pregar. Por quê? Porque recebeu a revelação do Espírito. Se você quer entender a Bíblia, irmãos, você tem que ler a Bíblia em Espírito. Tem que conduzir a tua alma ao Espírito, para que o entendimento venha. Por quê, irmãos? Senão, vamos rasgar. A Bíblia diz o quê? Aquele que tem falta de sabedoria, peça o quê? Peça a Deus que a todos dá e não nega bem algum. Quer ter sabedoria na palavra? Quer ter conhecimento da palavra? Peça a Deus. Agora, Senhor, me dá conhecimento. Aí nunca lê. Propõe a ler. Se você não propõe a buscar. Nós, cristãos, devemos ser assim. Opa, você prega hoje. Amém. Estou dentro. Sobe e prega. Por quê, pastor? Está pronto. Agora nós esperamos um convite para nos aprontar para tal coisa. Nós esperamos. Faz a oração e encerrando no culto. Parece que vai morrer para fazer uma oração. Porque não está pronto. Dá uma palavra aí para essas mulheres. O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Fala nada. Não lê, não conhece, não busca. Os cristãos são os que menos conhecem a respeito do cristianismo. Os cristãos são os menos que conhecem a respeito do Cristo. Porque se os cristãos, irmãos, conhecessem a respeito do Cristo, ninguém parava eles. Por que, irmãos, que o islamismo cresce? Fazendo besteira, irmãos. Porque eles conhecem a história e Alá. Eles sabem do propósito. Eles conhecem o propósito. E quando alguém fala para ele, você pode encher o teu corpo de bomba e morrer, você vai ter 7 virgens lá na eternidade, no outro portal, eles não têm dúvida, eles vão lá e morrem, porque eles conhecem o propósito. Nós sabemos que existe um propósito de eternidade, mas nós não conhecemos o propósito da eternidade. Porque se nós conhecêssemos o propósito da eternidade, nós procuraríamos levar as pessoas para a eternidade. Você já foi num lugar legal? Foi comer num lugar, nossa, é gostoso. Aí quando alguém fala de comida, o que você fala? Tem um lugar bom para comer. É assim que você faz? Você foi passar férias num lugar, que legal, você fala, o lugar aqui é bom, a pousada é boa, o hotel é bom, o passeio é bom, a praia é boa. Não é assim que você faz? Você não indica para os outros? E por que você não indica a eternidade para os outros? Por que a eternidade? Sabe por que nós não conhecemos? Nós sabemos que tem, mas nós não conhecemos. Nós sabemos que ela existe, mas nós não somos conhecedor dela. É real valor que ela tem. E aí nós ficamos nessa coisa. A gente vem para a igreja por vir, vai para o culto por ir. O culto foi uma benção, depois esquece. Está no culto mais preocupado com o almoço, está no culto preocupado com a feira, está no culto preocupado com o jogo mais tarde, está no culto... Não nos entregamos, não nos doamos. Não é, sabe? Por que Maria, ela não se importa, irmãos, ela chega... Eu quero saber se está só homem na casa, eu quero saber que Jesus está lá. Ela passa, mas está cheio de homem, só eu de mulher, não vou. Daqui a pouco se importou, só tem homem, e homem fariseu, homem tradicional, religioso. Ela entrou e ela falou assim, é agora. Rendeu tudo, entregou tudo, chorou, secou os pés e fez o que... Sabe por quê? Porque ela entendeu o que ele tinha feito por ela. Quando eu entendo, irmãos, o que ele fez por mim, eu jamais vou pensar em parar. Eu jamais penso em desistir. O que eu tenho que pensar é em melhorar, é em ser melhor, é em dar o meu melhor para ele. Que grandes coisas ele tem feito por mim. Então eu preciso me entregar, preciso ser e não querer tê-lo em minha vida apenas. Porque quando nós queremos ter Deus, irmãos,
Nós criamos em nós um sentimento de posse. Agora, quando eu quero ser alguém em Deus, eu crio em mim um sentimento de dependência. Dependo dele. Eu preciso dele. O sentimento do ter, irmãos, é o sentimento da independência. Eu não dependo. Eu tenho e acabou, é meu. Eu conquistei. Agora, o ser não. Ele fala, eu dependo. Para mim ser, porque este Deus falou assim, ele que quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Tem que negar. Agora, quem quer ter Deus, acha que pode pagar. Foi isso que Simão falou para Felipe. E para Pedro e João. Ei, quanto eu tenho que pagar para ter esse poder? Para colocar a mão nas pessoas e as pessoas ser cheias do Espírito Santo? Ele queria ter o poder e não ser cheio do poder. Porque ser cheio do poder, você não precisa pagar nada. Você precisa depender dele. Então, muitas vezes, nós cristãos, irmãos, temos o sentimento da independência. Nós queremos ter Deus, mas não queremos ser de Deus. E quando eu quero ter Deus e não ser de Deus, irmãos, eu vivo uma vida religiosa que não me leva a lugar nenhum. A Bíblia não diz que os religiosos entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que não amarem a sua vida, mas aqueles que deixarem a sua vida e amarem ao Senhor acima de todas as coisas, estes sim herdarão o reino do céu. Ou seja, tem que existir em mim um sentimento de dependência. Eu dependo dele. Eu preciso dele todos os dias. Então é isso que nós precisamos ter, irmãos. Entender isso para viver essa vida diferente. Porque senão, vamos viver uma vida, irmãos, vai nos levar a cada dia a sermos crentes apenas de igreja e não seres espirituais. Porque ser crente, irmãos, todo mundo pode ser. Acreditar em alguma coisa. Tem gente que é crente, mas serve a Satanás. Crendo. Agora, o ser verdadeiro cristão, ele segue a Cristo. E deixa o seu espírito ser direcionado por Deus. Olha só. Um pouquinho na frente aqui. Capítulo 9. Abra comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 9. Temos que tomar cuidado com isso. Olha o que Paulo nos pergunta aqui, ó. Eu quero que você deixe isso permear o seu coração. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se eu semear em você coisas espirituais, eu vou colher coisas materiais ou espirituais? Olha o que Paulo está dizendo. Agora, irmãos, eu não posso semear coisa mundana, natural e material e querer escolher ou colher as coisas espirituais. Se você quer colher coisas espirituais, as tuas atitudes de semeadura têm que ser espiritual. 1 Coríntios 9:11. Você tem que ter semeadura espiritual. Aí você colhe coisa espiritual. Agora, se semear natural, vai colher coisa natural. Acabou, irmãos. Você quer ser próspero? É só, irmãos, semear na vida das pessoas. Se você quiser prosperidade, você não precisa nem ser dizimista. Misericórdia, pastor. Entendo o que eu estou falando. Como você não tem que dar o dízimo? Mas a prosperidade de Deus na tua vida, irmão, não vem sobre o dízimo. Vem sobre a oferta. Vem sobre a primeira. Vem sobre a semeadura. Dízimo traz proteção. Tem gente que fala assim, eu sou dizimista da casa do Senhor, por que eu não sou próspero? Espera lá, uma coisa é prosperidade, outra coisa é você ter a cobertura, a guarda, a proteção de Deus. O dízimo é para proteção, vai proteger o que fica com você. Agora, o que fica com você, você tem que fazer o quê? Semeadura. Para que através da semeadura você seja próspero. Através do dízimo, o Senhor protege o que é teu para que não falte, você tem o suficiente. Agora, se você quer ser próspero, tem que semear. E à medida que você semear, você vai colher. Tem gente que acha que é dizimista tem que ser próspero. Não funciona assim. Errais por não conhecer as Escrituras. Aí quer fazer prova de Deus. É assim. Calma. Se você quer semear na tua vida espiritualmente, se prepare para colher espiritualmente. Ah, eu estou semeando na minha vida espiritual. Em televisão, gastando com WhatsApp, com rede social. É coisa natural. Ah, não. Quer semear espiritual? Vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. Você
pode até não ser reconhecido humanamente, fisicamente desse mundo, mas você será reconhecido espiritualmente no céu e no inferno. Porque o inferno treme quando você ajoelha. E os céus glorificam quando você ajoelha. Agora você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ler Bíblia, você não quer buscar a Deus. Como você quer colher espiritualmente? Como você quer crescer? Como você quer aprender mais de Deus? Aprendizado, mas a gente busca. Não é uma varinha que pim e você aprendeu tudo. Não. Aprendizado, conhecimento, ele é buscado dia após dia. Você tem que desejar buscar. Você tem que querer. Você está pronto? Responda para você. Você está pronto para morrer hoje? Você está pronto para morrer hoje? Se você morresse hoje, você iria para onde? Hã? Eu quero encerrar com um texto em Atos capítulo 7. Porque você não acorda e diz assim, hoje eu morro. Você não acorda dizendo, hoje é meu dia. Meu último dia. Não. Mas você está pronto? Você está pronto para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Você está pronto para ser uma bênção? Você está pronto para ser como Jesus falou para Pedro? Ei, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Você está pronto para fortalecer os outros? Você está pronto para edificar os outros? Ah, eu gosto de conversar com fulano, que quando eu converso com ele, nossa, ele nos ensina tanto. Será que você está pronto para ser esse canal de bênção? Você está pronto para abandonar o medo? Você está pronto para deixar de lado todo o embaraço? Todas as velhas atitudes e viver uma vida nova, decente em Deus? Você está pronto para seguir a Cristo? Porque Pedro falou, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Isso marcou a vida de Pedro, irmãos, que quando vão crucificar Pedro, Pedro fala, não, eu não posso morrer como ele. Inverte. Põe a minha cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como ele. Porque um dia eu disse que estaria pronto para ir com ele, para a prisão e para a morte. Eu não estava, mas agora eu estou. E Pedro passou por prisão e foi crucificado como um Cristo. Mas muito tempo depois. Porque naquele momento, quando ele falou, ele ainda não estava. Vou encerrar com você, Atos capítulo 7, verso 54, diz assim, ó. Ouvindo ele isso, enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha só. Mas ele, cheio do Espírito Santo. Alguém que está prestes a morrer, não está com raiva. Não está com ira no seu coração. Ele está cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus. É isso que vê o homem espiritual. Ele vê a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. E disse-lhe, olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está de pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos, e se levantaram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, eu estou pronto. Estou pronto para morrer. Estou cumprindo a minha carreira. Estou terminando os meus dias. E aí, o verso 60 diz assim, ó. E pondo-se do joelho, clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes impute isto como pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Olha só. Ele morre dizendo, Senhor, eu perdoo quem está me apedrejando. Risca esse pecado da muita lista que ele já tem. Será que nós estamos prontos, irmãos? Alguém que está prestes a morrer, sendo apedrejado.
E não foi que alguém pegou e jogou uma pedrinha assim, não. Não, era pedra de ira. Morre infeliz. Eles queriam matar Estevão, porque não suportaram ouvir a verdade através da boca de Estevão. Se você ler o capítulo 7, você vai entender o discurso de Estevão falando do Cristo. Em determinado momento, eles taparam os ouvidos para não ouvir aquilo que Estevão estavam falando. Estevão não deixou com que o seu coração se enchesse de ódio. Se fosse você, como você ficaria? Alguém te matando e você dizendo: ah, Senhor, perdoa. Não lhe impute isso como pecado. Talvez você gritaria: você vai ver, você vai passar por isso também, seu infeliz, você vai morrer. Pior do que eu. Estevão não, Estevão está dizendo: Senhor, recebe o meu espírito, porque eu estou. Estevão se ajoelha antes de morrer. Estevão morre ajoelhado, pedindo perdão para quem estava apedrejando ele. Eu quero que você fique de pé. Comece a falar com o Senhor. Não espere eu falar o que você tem que falar. Não espere uma canção tocar. Você ouviu a mensagem? E se o Senhor falou com você, se você permitiu o Senhor falar com você, você tem uma oração para fazer agora. Se expresse agora. Você é livre, você tem o seu momento para falar com o Senhor agora. Nós te adoramos, Jesus. Nos ensina a ser um homem espiritual a cada dia. A agir com espiritualidade, não em carnalidade. Que as nossas atitudes glorifiquem o seu nome, Pai. Que nós possamos agir como homens espirituais e não como homens carnais. Que a nossa carne ela seja queimada, que a nossa carne seja destruída. Que cumpra-se em nós o teu querer, que cumpra-se em nós a tua vontade. Que não eu, mas que o teu Espírito possa fluir. Que o sentimento de dependência, de eu depender do Senhor, de precisarmos do Senhor, possa permanecer em